Vós sois deuses. Foi isso que Jesus falou. Mas é isso mesmo? Que história é essa? Bem-vindo ao canal do Saião. Aqui, muitas certezas indevidas serão questionadas e muita confusão da cabeça será solucionada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho aí, divulgar para os amigos e participe desse canal que leva à reflexão e ao aprendizado de elementos ligados à história, à cultura, à arqueologia, à fé, à Bíblia, o canal do Saião. Mas então, Saião, que história é essa? Jesus falou algo assim mesmo, tipo, vós sois deuses? De onde é que vem isso? Deixa eu olhar a minha Bíblia aqui para a gente poder entender de onde é que veio isso. Na verdade, olhando para João capítulo 10, a gente vai ver o seguinte, começa o texto a dizer para a gente que na ocasião da festa da dedicação em Jerusalém, nós estamos falando da festa do Hanukkah, que acontece em dezembro, era inverno, né? Jesus estava lá no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão, e ali judeus, né, que estão no templo se reúnem em torno dele e começam a perguntar se ele é o Cristo. E aí a conversa continua. E Jesus então questiona por que esses religiosos estão tão revoltados, estão querendo inclusive apedrejar Jesus. E ele diz o seguinte no verso 34, Jesus lhes respondeu, não está escrito na lei de vocês, eu disse vocês são deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Então por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse sou filho de Deus. E aí Jesus fala que ele realiza as mesmas obras do Pai. Mas que história é essa de dizer que vocês são deuses? Como é que a gente entende? Então você pode viajar no tempo comigo e observar que nós temos uma pequena réplica do Templo de Jerusalém. Então vamos lá, né, para a famosa e tão emblemática Cidade da Fé, e aqui a gente pode ver, né, a divisão que nós tínhamos no próprio santuário, né? Você tem aqui na área externa o que era chamada a área dos gentios, e quando a gente entrava aqui no santuário propriamente dito, né, a gente chegava aqui no que é chamado no Pátio das Mulheres, né? Atravessando a porta de Nicanor, a gente entrava na área, e aqui no caso só entravam judeus, né, aqui as judias, aqui os homens, e também o lugar onde estavam ali o coral dos levitas, onde se faziam os sacrifícios, antes de entrar propriamente na parte do templo em si, do santuário, né, onde nós temos a divisão entre a área que era o lugar santo e o lugar santíssimo, né, que somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então você pode imaginar, Jesus está conversando, é muito provável que ele está do lado externo, ali nesse momento da famosa festa, que lembra a vitória judaica contra aí a opressão de Antíoco Epifânio, por volta de 167 antes da era cristã, quando existe aí a celebração dos Macabeus, dando origem ao período dos Asmoneus, que trouxe a famosa festa de Hanukkah, essa festa das luzes que é tão conhecida. Mas então, voltando para o texto, a gente pensa, mas o que é que está realmente acontecendo aqui? Jesus fala isso nesse contexto do templo para os religiosos, mas isso, na verdade, está lá atrás, uma citação que vem do livro de Salmos, né? Quando ele fala da lei de vocês, uma referência ao conteúdo, né, da Bíblia hebraica, daquilo que é conhecido como Antigo Testamento, e ele vai mencionar o que vem do Salmo 82. E olha só, né, confira aqui comigo o que diz o Salmo 82, o seguinte: é Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses, ele é o juiz. A frase, inclusive,
A NVI, versão 2011, tem a nota de rodapé que diz: é Deus quem preside na Suprema Assembleia, no meio dos poderosos ele é o juiz, ou ainda, no meio dos juízes ele é o juiz. Até quando vão absorver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos, mantenham o direito dos necessitados e dos oprimidos, livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Então veja lá, quando a gente estuda a Bíblia, além de conhecer o contexto histórico e de ter que entender e estudar as línguas originais, a gente precisa compreender o cenário em que isso acontece, inclusive o cenário que envolve, além do elemento linguístico, o pano de fundo cultural. Então, como é que funcionava o mundo antigo? O mundo antigo entendia o seguinte, fazia a descrição da realidade dizendo o seguinte: os poderes que estão organizando a sociedade aqui, ou seja, os indivíduos soberanos, os juízes, os monarcas, eles estão nessa posição porque eles estão, digamos assim, espiritualmente legitimados. Eles estão fazendo isso em função de uma relação diferenciada com a divindade. Por isso que é interessante a palavra Elohim, que a gente conhece, que é traduzida geralmente por Deus, ela também, em certos textos, Elohim Acherim, por exemplo, significa outros deuses, é uma referência aos deuses pagãos. E nós temos também, nessa palavra, o sentido de poder e de força. Então, às vezes, ela faz referência a homens poderosos, a gente que está no domínio, no controle da sociedade, ou como propriamente reis, ou até mesmo na condição de quem está determinando juridicamente a sociedade. Às vezes tem o sentido de juízes. Você vai ter essa frase até mesmo na Torá, que a você frase tem que levar perante Deus, que é versão 2011, que julga, nota de rodapé, então, que quando a gente entende isso, o cenário no meio muda. Dos poderosos, a gente sabe do que o texto está falando. Juízes, como é que você vai saber? Saiam, a palavra Elohim aparece aqui, quando é que eu sei que é Deus, quando é que eu sei que é deuses, quando é que eu sei que é reis, quando é que eu sei que é juízes, como é que eu entendo isso? Então, o contexto ilumina. Quer dizer, se eu leio o Salmo 82 e vamos ver o sentido do texto, olha lá, é interessante porque diz que Deus está presidindo a Assembleia Divina no meio dos deuses, mas espera aí, não tem um Deus só? Que história é essa de Deus estar numa Assembleia no meio dos deuses, mas os deuses existem, Saião? Veja, é claro que a Bíblia vai dizer, sem dúvida alguma, que os deuses da imaginação, os deuses que são adorados pelos povos lá, deuses que exigiam coisas, inclusive, muito estranhas demais, que eles não existem de verdade. Se você lê, especialmente a segunda parte de Isaías, ele enfatiza muito isso, que uma pessoa pega um pedaço de madeira, e ele faz um banco, usa como lenha para fazer um bolo, fazer um pão, e depois ele usa um outro pedaço e constrói ali uma figura e passa a adorar e diz, por favor, minha divindade, faça o favor de me livrar. Então ele diz, é claro que a divindade não pode se limitar a isso, mas os deuses existem no sentido sociológico, eles existem dentro do ambiente do Antigo Oriente Próximo. Por isso que a Bíblia vai dizer coisas, por exemplo, que Deus é o Deus dos deuses, ou até frases do tipo, na presença dos deuses a ti cantarei louvores, no sentido de dizer que Deus é o superior aos deuses das nações, que no final das contas não têm poder nem existem. Mas entendendo isso, ele prossegue, dizendo que nesse cenário, com tantos ambientes, e veja que aqui nós temos uma controvérsia que envolve a realidade das outras nações, porque ele vai dizer, no versículo 8, no desfecho do Salmo, ó Deus, julga a terra, levanta-te, pois as nações te pertencem. Então a questão com que? A questão é da justiça. Por isso o sentido de dizer que Deus é o juiz faz toda a diferença.
E aí ele vai dizer, até quando vocês vão absolver os culpados, vão favorecer os perversos, vocês devem garantir justiça para os fracos, para os órfãos, manter o direito dos necessitados e dos oprimidos, livrar os fracos e os pobres, libertar das mãos dos ímpios. E aí ele vai criticar esses poderosos, e aí nós temos gente que legisla e tem poder em nome dessas suas pretensas forças de autoridade, e eles nada sabem, nada entendem, estão vagueando pelas trevas e os fundamentos da terra, quer dizer, o fim da justiça, estão abalados. E aí ele diz, olha, vocês, atenção, vocês que estão nessa posição de liderar, quer seja de maneira a ser um monarca, um rei, ou vocês que estão decidindo o futuro dos outros como juízes, vocês estão exercendo uma função, digamos, divina, que deve estar em sintonia com aquele que é o Deus único e verdadeiro, que inclusive é o Deus que está preocupado com órfãos, com viúvas, com pobres, necessitados e assim por diante. E por isso eu disse para vocês, vocês são deuses. Claro que não é deuses no sentido em que eles são ídolos ou figuras religiosas que merecem adoração, mas que eles estão ocupando uma posição que, em última instância, procede do divino, procede de Deus. Todos vocês são filhos do Altíssimo, no sentido de deverem ser semelhantes ao Altíssimo. Mas, como vocês não são capazes de exercer isso, vocês vão morrer como simples homens, como qualquer outro governante, porque, em última instância, o texto está tirando a legitimidade dos falsos governos e ambientes de administração de justiça que são falhos e que mostram para a gente a necessidade, a exigência da vitória do reino de Deus e da expectativa do triunfo do futuro rei davídico e o futuro do reino de Deus sobre a terra. Então, nesse cenário, o que acontece? Jesus vai falar desse salmo e vai mencionar, como nós vimos lá em João capítulo 10. E quando ele menciona sobre isso, qual que é a questão que a gente está dizendo? Jesus está sendo questionado se ele é o Cristo ou não. E claro, os que se opõem a ele estão querendo arrumar algum jeito de condená-lo e querendo que ele diga uma coisa que possa ser usada. Lembre-se, você está em Jerusalém, você está no templo. Você está num momento de uma festa muito especial. Que festa é essa? De Hanukkah. Essa festa da vitória contra os gregos que aconteceu há cerca de 1,5 séculos atrás. E agora você tem um indivíduo que é um líder do povo, que está falando, um rabino diferente que veio da Galileia, e ele vai dizer, eu sou o Cristo, ele está dizendo, eu sou o rei ungido. O que o pessoal faz? Entrega, acusa ele diante dos romanos e causa o que eles pretendem, que é o fim de Jesus. Por isso Jesus não entra nessa conversa e não permite, né, que a coisa vá nessa direção. E aí, diante desse cenário, Jesus simplesmente fala sobre o que ele tem feito, as suas obras. E a gente sabe sobre as obras de Jesus, como Jesus cura pessoas numa... Lembra que o reino de Deus, quando chega, né, ele chega exatamente trazendo trevas, trazendo luz nas trevas, vencendo as trevas, acabando com tudo aquilo que envolvia, né, a opressão. Então são os cegos, os mancos, os leprosos, e até mesmo os mortos são ressuscitados. A gente vê, né, essa manifestação do reino que atinge especialmente aqueles que foram mais prejudicados pela a realidade do mal no mundo. E aí, quando isso acontece, Jesus diz, olha, vejam que as minhas obras são como as obras do Pai. E o pessoal continua batendo pesado, né, contra ele e dizendo, olha, você é um simples homem e está se apresentando como Deus. É aí que Jesus diz, falando, agora vocês se tornaram tão exigentes, tão detalhados com a questão da minha associação com o Pai, e se vocês forem ser tão criteriosos assim, vocês deveriam ter tido uma dificuldade hermenêutica com o texto da Bíblia hebraica que vocês estão lendo. Quando o texto diz lá, vocês são deuses, e claro que usa isso num determinado tipo de sentido, o texto não está querendo dizer para a gente que todo mundo é divino e Jesus e todo mundo está incluído, claro que não. O texto não está querendo dizer para a gente que nós não devamos considerar essa palavra num determinado sentido específico.
Então ele diz, se vocês fossem tão criteriosos e fossem procurar pelo em ovo, vocês deveriam estar tendo problema com o texto que está dizendo isso. E se esse é o caso, vocês devem entender que até no caso de poderosos que tinham uma função ligada àquilo que tem a ver com o divino, o texto bíblico chamou eles de deuses, de divino, nesse sentido, e vejam que isso está na lei, né? Isso está na palavra divina, e a escritura não pode ser anulada. Então, quer dizer, o que vocês podem, então, dizer, né, com respeito àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? O texto diz, aqueles a quem a palavra de Deus foi enviada. Então vejam que essas pessoas no contexto do Antigo Testamento conheciam e receberam a palavra de Deus. E até a função que eles tinham na condição de domínio e de ação, né, jurídica dentro da sociedade como juízes, isso tem a ver com a devida orientação divina. E nesse sentido eles foram considerados, se o texto bíblico sagrado, inspirado, não teve dificuldade em dizer isso, quanto mais agora, diferentemente daqueles que falharam, que são questionados, colocados em xeque lá no Salmo 82, envolvendo, né, tanto o contexto de Israel como fora de Israel, quanto mais agora, onde vocês veem alguém que de fato está em sintonia com aquilo que o Pai deseja, e nesse sentido, eu posso dizer para vocês que o Pai santificou, me enviou ao mundo. Então não faz sentido me acusar de blasfêmia, porque eu estou dizendo que eu sou filho de Deus. Filho de Deus que eu sou como o próprio Pai, que eu sou completamente divino. Olha só como fica claro. Deixa eu ler para vocês aqui, deixa eu dar licença um pouco, para a gente ver como é que a mensagem traduziu, por exemplo, o Salmo 82, para a gente ver com clareza a força do texto. Deus convoca os juízes para o seu tribunal, põe todos eles no banco dos réus. Basta, vocês corromperam a justiça por muito tempo, permitiram que os ímpios saíssem ilesos de assassinatos, vocês estão aqui para defender os indefesos, para assegurar que os prejudicados tenham oportunidade de justiça, o trabalho de vocês é proteger os fracos, perseguir os que os exploram. Juízes ignorantes que nada enxergam, vocês nem têm ideia do que está acontecendo, e agora tudo está desmoronando, as coisas estão saindo do controle. Dei a cada um de vocês, juiz, a incumbência de representar o Deus Altíssimo. Mas vocês traíram a minha confiança e agora foram exonerados do posto. Ó Deus, dá a eles o deserto que merece, pois tens o mundo inteiro nas mãos. Percebeu o sentido? Pois é. Daí a gente descobre que Jesus de fato se apresenta como divino, que ele de fato é o rei messiânico, que no contexto do Hanukkah ele aparece como referência de alguém que é luz do mundo e representa de fato esperança, e que exatamente em Cristo Jesus é que nós temos a plena esperança da justiça divina na sua plenitude. Aqui é o canal do Saião, onde você aprende por meio de reflexão e entendimento da palavra divina destinada ao nosso coração. Então fique em sintonia conosco, não se esqueça, apoie o nosso canal, se inscreva e seja você também um parceiro desse canal de conhecimento, entendimento e aprendizado.